Se você clicou nesse vídeo, é porque de alguma forma você tem interesse em estudar a Bíblia. Ou tá aqui por curiosidade. De qualquer forma, o meu nome é Bianca, eu tenho 20 anos, sou casada e estou começando um estudo bíblico. Mas por que eu estou estudando a Bíblia? Esse estudo bíblico vai ser para um projeto que está acontecendo na minha igreja ao longo desse ano, que é o Enem Bíblico. Sim, a gente vai estudar a Bíblia durante o ano e no final, quem for participar vai fazer uma prova sobre questões da Bíblia, igual o Enem. Não sei dizer se vai ter redação, mas o objetivo é ser o mais parecido possível com o Enem. Então, eu me inscrevi, aceitei esse desafio e agora criei um canal no YouTube para falar sobre ele, para mostrar a minha rotina de como vai ser. Agora, por que eu tô gravando o vídeo? Eu poderia muito bem simplesmente ir lá, estudar a Bíblia e ninguém precisava ficar sabendo. No final do ano eu fazia a prova e tava tudo certo. Só que, quando você ensina, quando você fala em voz alta e explica aquilo que você estudou, você aprende muito mais. Então, nada mais justo do que ter um canal no YouTube. Eu também sou formada em audiovisual, então um dos meus objetivos era colocar mais a área que eu estudo em prática. Então, aqui estou eu, realizando meu sonho. Que lugar melhor para estudar audiovisual, para praticar audiovisual, do que aqui. Como que eu decidi me organizar? Primeiro, eu fui lá no ChatGPT e falei assim, eu quero estudar a Bíblia para um Enem bíblico, uma prova de conteúdo bíblico que vai acontecer no final do ano. E eu pedi para ele criar um cronograma, assim, como ele quisesse organizar melhor. Só expliquei para ele o contexto e tudo mais. Então ele foi lá e ele montou de janeiro a dezembro. E aí eu peguei janeiro e pedi para ele destrinchar 5 dias da semana, de segunda a sexta, meia hora por dia. O conteúdo que ele elaborou é projetado para meia hora no dia, só que como a gente sempre quer pesquisar uma coisa a mais, tem uma dúvida ali, precisa ver um vídeo maior, aí o meu foco é estudar pelo menos 1 hora por dia. Um passarinho entrando dentro de casa. Eu decidi me preparar um pouco mais para fazer isso daí, porque se eu quisesse fazer, eu ia entrar de cabeça e fazer assim com qualidade para conseguir estudar. Não só para participar do Enem Bíblico, mas porque eu sinto que, apesar de eu ter nascido na igreja, eu ainda tenho muita dificuldade em ligar alguns pontos da Bíblia, entender alguns contextos, coisas que às vezes são básicas para outras pessoas, que sempre tiveram bem empenhadas desde criança em estudar a Bíblia, mas eu sinto que eu tenho muito a melhorar, principalmente meu marido, que ele é professor de escola bíblica, e assim, eu olho para ele e falo, eu tenho muito que aprender. E o que eu fiz? Eu pesquisei muito sobre Bíblias de estudo. Por quê? Eu sempre quis ter uma Bíblia de estudo, mas eu não sabia exatamente o que comprar, então eu comprei uma da mulher, sim, especificamente. Porque eu já tenho uma do Antônio Gilberto, que é um pastor, um teólogo incrível. Ele é muito admirado no mundo da teologia, meu marido conhece melhor do que eu. E como eu já tenho ela de base, eu decidi que eu iria comprar uma da mulher. Porque aí a gente já aproveita que a gente tá nesse crescimento espiritual, a vida de uma mulher casada, e eu comprei essa daqui. Não é propaganda, mas eu tô gostando bastante dela. É a Bíblia da Mulher Pregadora Fiel. A versão dela é Almeida Revista e Corrigida. Dizem que é uma linguagem mais difícil, por isso que eu fiquei em dúvida em comprá-la. Mas eu falei, preciso, né? E a minha outra, a do Antônio Gilberto, também é nessa versão. É uma versão mais clássica, mais qualquer coisa, só pesquisar uma palavra que você não sabe, isso é coisa básica. Por que eu escolhi essa Bíblia? Primeiro, porque ela tem vários temas para você estudar. Eu vou ler alguns. Pergunte a Deus. Esse eu li um pouquinho. Ele fala basicamente sobre a gente sempre perguntar a Deus antes de tomar uma decisão. Tem outra aqui. O local onde se encontra a verdadeira oração. Sobre o luto pelos mortos. Pecados e misérias nacionais. Tem todo tipo de tema. Alguns mais puxados para teologia, outros mais para um ensino espiritual, sobre questões da vida. Por exemplo, em Pedro, 1 Pedro, vai falar sobre o peso por meio de múltiplas tentações. Devemos ser santos. Sobre o vestir, a vestimenta. Enfim, sobre vários temas. E eu gostei muito. Depois também ela tem uma introdução sobre a Bíblia em si. Então, ela vai falar um pouco sobre um resumo do Antigo Testamento. Ela fala sobre o canone, que inclusive eu estudei. Pode ser que eu fale em outro vídeo. Ela fala sobre a própria versão da Bíblia, características da tradução Almeida Revista e Corrigida, como ler a Bíblia, hermenêutica e seus princípios. Então, assim, é um resumão de como você pode usar essa Bíblia para estudar. E não só isso, todo início de livro, ela explica sobre o livro. Então, quem escreveu, onde mais ou menos foi escrito, o período que foi escrito, para quem foi escrito, o objetivo pelo qual foi escrito. Todo livro tem isso. Tem os esboços, todos os temas que ela vai
falar sobre, e é por isso que eu gostei muito dessa Bíblia. Então, como que eu estou fazendo? Primeiro, eu pego o tema que o ChatGPT me deu e eu coloco no meu caderninho. Inclusive, ele tem uma capa transparente, eu fiz uma capa bonitinha aqui. É uma capa que eu fiz, assim, aleatoriamente, eu gostei muito do fato de ser transparente, né, poder ter essa liberdade. E aqui eu tô estudando, por exemplo. Eu fiz esse sumário, eu não sei exatamente como se chama, mas eu fiz isso daqui, ó, pra decidir que caneta eu vou usar em que caso, né? Então, títulos, subtítulos, textos que eu mesma tô escrevendo, por exemplo, a minha própria explicação, o meu resumo e etc. Aqui, ó, o que é a Bíblia. E aí eu vou descrevendo. Eu coloquei um versículo, aí depois eu vou falar um pouco sobre. E como que eu vou fazendo esse estudo? Eu faço uma pesquisa com o que ele pediu para eu pesquisar, o tema que ele me deu, e aí primeiro eu busco nessa Bíblia. Tento encontrar algo nessa Bíblia, vou estudando, vejo o que ela tem a dizer, leio as passagens que o próprio ChatGPT indica, e aí eu vou colocando tudo aqui. Por enquanto, eu já fiz, faz uma semana que eu tô estudando todos os dias, e assim eu vou fazendo. Começou com temas gerais, tipo a divisão do Antigo Testamento, como que a Bíblia é dividida, um pouco do resumo da história de Abraão, porque o Antigo Testamento é basicamente sobre a família dele, a divisão do Novo Testamento, enfim, eu fui fazendo vários estudos aqui. Além disso, eu tô estudando através de um canal no YouTube muito específico. Às vezes eu vejo outros vídeos, mas eu gosto mais desse, que é o Bible Project. É um canal no YouTube de animação, que ele explica a Bíblia, ele explica histórias da Bíblia, temas da Bíblia, através de animações. Então, assim, ele é bem didático. Alguns vídeos, os mais antigos, são em formatos de mapas mentais. Hoje ele tá um pouco mais moderno, então ele tem feito umas animações, umas histórias bem legais, etc. Recomendo bastante. E quando eu quero aprofundar um pouco mais, aí eu vou pra Bíblia do Antônio Gilberto. E agora tá um pouco longe pra eu buscar. Mas, enfim, é assim que eu tenho estudado por enquanto. Nos próximos vídeos eu vou mostrando o que eu tô estudando exatamente. Vou explicar o que eu entendi. Ponto importante de se lembrar é que eu não tô neste canal no YouTube pra ensinar vocês, ou pra falar sobre uma lição, pra tentar explicar e tudo, como se eu tivesse alguma autoridade no assunto. Eu sou simplesmente uma estudante, uma aluna da EBD, uma cristã que estuda a Bíblia. É um dever cristão estudar a Bíblia, entender a palavra, você saber sobre o que você segue na sua vida. Para quando alguém vier te questionar, você saiba falar o motivo da sua fé, como diz Paulo. Então eu tô aqui como uma aluna. O meu objetivo aqui é incentivar o estudo da Bíblia. Não precisa ser formado, não precisa ser ultra mega super inteligente. Se você tem vontade, você consegue. Antes de tudo, o mais importante é você também querer ter um relacionamento com Cristo, porque sinceramente estudar a Bíblia, como eu disse, qualquer um faz. Do crente ao ateu, qualquer um pode abrir a Bíblia e começar a estudar. Mas o discernimento do Espírito Santo é só pro crente. Esse é o meu objetivo, incentivar o estudo. Vocês vão me acompanhar ao longo desse ano gravando os vídeos. Não pretendo fazer vídeos longos, tá? Entre 10 minutos, pra ser algo bem resumão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e venham me acompanhar nessa. Se inscreva no canal aqui embaixo, dê seu like. É isso, muito obrigada pela atenção. Um beijo!